E amadas, nós estamos expondo a palavra de Deus, o Evangelho de Romanos, como eu tenho chamado, a carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Romanos. E o assunto central de Paulo em Romanos é o Evangelho. O que nós já vimos até aqui. Vimos que Paulo declara ser esse o assunto principal desta epístola, no capítulo 1, versos 16 e 17, e que o Evangelho requer que nós entendamos, antes de tudo, a nossa condição. Por isso, Paulo, a partir do capítulo 1, verso 18, vai nos falar da nossa condenabilidade, a nossa condição de estarmos condenados em juízo diante de Deus por causa de nosso pecado. Ao ponto de que Paulo, ao final desse bloco, ele diz: calem-se todos diante de Deus. Não há nenhum homem justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem e não peque. Embora Paulo tenha apresentado esse quadro, inclusive eu chamo o último sermão desse bloco aí de o último remédio amargo, a última dose amarga do remédio. Embora Paulo tenha apresentado esse quadro amargo da nossa pecaminosidade, ele começa no capítulo 3 nos falando, apresentando um grande mais, uma grande virada de mesa, ou seja, estávamos de fato dignos do juízo de Deus, mas de um modo especial. Deus conseguiu empreender sobre nós a sua justiça, de um modo que ele nos torna justos em Cristo. Mesmo a nossa condição sendo de pecadores, Deus consegue nos tornar justos em Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Depois disso, a palavra de Deus nos mostra no capítulo 4, que esse Deus nos tornar justos em Cristo, pelo que Cristo fez através da fé, não é algo novo. O ser declarado justo pela fé por Deus é algo que acontece desde Abraão. Abraão creu, é o que está registrado no capítulo 4 de Romanos. Como Abraão creu, ele pôde confiar em Deus e então ser justificado por Deus. Essa justiça que vem pela fé é testificada desde Abraão. E aqui no capítulo 5, Paulo começa a nos mostrar, nós estamos no capítulo 5, hoje nós seguiremos a partir do verso 5, Paulo começa a nos mostrar quais são as consequências daquilo que Deus fez em nós. Deus nos deu justiça em Cristo. Deus nos salvou em Cristo. E quais são as consequências disso? A primeira consequência que vimos é que agora já não somos mais inimigos de Deus. Nós temos paz com Deus. A segunda consequência é de que agora nós temos alegria na esperança da glória de Deus. Depois de termos sido alcançados por Cristo, esperamos que Deus nos salve de uma forma completa e esperamos o dia da revelação da sua glória, não temos mais medo disso. Esperamos com alegria, temos esperança no dia em que a nossa salvação vai se consumar. Vimos também que a nossa salvação é tão extraordinária que ela nos traz alegria em meio à dor. Não é que a dor seja uma ação de Deus que talvez demonstre que Deus não nos tenha salvo. Não, muito pelo contrário. Vimos que aquilo que Deus está fazendo em nós, mesmo em meio à dor, é nos dando condições de nós perseverarmos. E por perseverarmos, termos um caráter aprovado. E por termos um caráter aprovado, renovarmos a nossa esperança. Isso nós vimos semana passada. Mas pode ser que, diante disso que foi levantado, alguém poderia questionar: mas Paulo, você fala tanto dessa esperança, mas diante do fato de você nos ter declarado como nós somos pecadores, será que essa esperança não é um esperar em vão? Não é um correr em vão? Será, Paulo, que essa esperança pode se assegurar mesmo que nós entendamos e continuemos pecando? E vejamos que ainda somos pecadores? Será que pode haver esperança para nós, Paulo? Ou então, será que nós não vamos nos decepcionar, esperando até que em algum momento percebamos que tudo isso que estamos crendo é ilusão? Não seria a nossa fé ilusória? Será que não é apenas um conforto psicológico que nós temos? Nós nos asseguramos psicologicamente, mas será que isso existe mesmo? Essas são algumas perguntas que podem sacudir as bases da nossa fé, não é verdade? E eu espero que sacuda.
Quanto mais sacudido for, mais restará apenas aquilo que é sólido, né? São perguntas interessantes. Será que você não está crendo em vão? Será que algum dia você não vai descobrir que isso tudo que você tem crido é ilusório? Será que você não vai se decepcionar? E a palavra decepção que nós vemos aqui, vamos ler a partir do verso 5, fala exatamente de uma decepção que nos causa vergonha. Diante dessas possíveis perguntas levantadas, Paulo descreve, relata o que nós temos aqui no capítulo 5, a partir do verso 5 até o verso 10, eu quero convidar você para que leia comigo, a fim de que nós exponhamos esse texto. Mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 5, nós vamos tratar do verso 5 a 10. E aí você vai falar, pastor, estranho, porque isso aqui é o final de um período na minha Bíblia, é o final de um parágrafo. E depois você começa com outro, o ideal não seria tratar um parágrafo só? Sim, irmãos, a Bíblia, esses parágrafos aí, deixa eu te contar primeiro. Não foi Paulo que deu essa ordem de parágrafos, tá? É um editor que dá. E eu particularmente entendo que este verso 5 compõe muito brutalmente esse bloco que vai até o verso 10, de um modo que não dá para separá-lo. Ele é, na verdade, um pivô, que faz a ligação com os versos anteriores e faz a introdução dos versos subsequentes. Por isso, vamos tratar o verso 5, ainda que ele esteja no final de um parágrafo aí, até o verso 10. Tá bom? Entendendo? Vamos lá, vamos ler. O texto nos diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo começa esse trecho dizendo, e a esperança não decepciona. A esperança não nos faz passar vergonha. E ele vai explicar por que a esperança não nos faz passar vergonha. Porque não se trata de uma ilusão. Porque não se trata apenas de um conforto psicológico. Sim, a nossa esperança é um conforto psicológico. Nos traz estabilidade emocional. Mas não é apenas isso. Não é apenas para que tenhamos uma estabilidade emocional nessa vida. É muito mais que isso. É para que sejamos assegurados da vida eterna. E Paulo vai provar como nós podemos estar assegurados da vida eterna e por que esta esperança, essa confiança de que seremos redimidos de uma vez por todas com Deus, estaremos para sempre com o nosso Senhor, de que não seremos condenados, como nós podemos ter tão viva esperança? Antes de falar exatamente disso, eu preciso ligar um outro elemento aqui, a palavra esperança. Um elemento que não apareceu até agora, mas aparece aqui, e é um elemento também robusto, forte, é uma rocha, é um pilar do ser de Deus, que não havia sido tratado até aqui, estranhamente para nós. Nós ouvimos muito falar do amor de Deus, mas Paulo não havia falado disso até aqui. Engraçado, né? Paulo trata do evangelho até aqui, sem falar do amor de Deus. Nós não vemos nenhuma descrição da palavra amor atribuída a Deus, até o capítulo 5, verso 5 de Romanos. Bom, esse elemento fundamental, que ainda não havia sido tratado, o amor de Deus, nós vemos na literatura paulina que o amor de Deus é o fundamento, inclusive, da própria esperança. A esperança se assegura no amor de Deus. A fé que também é outro elemento central da vida cristã, a confiança em Deus, também está assegurada no amor de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que das virtudes que há três mais importantes: a fé, a esperança e o
amor. E o maior destes é o amor. Ou seja, a própria fé e a esperança estão lastreados, baseados, fundamentados no amor. E é exatamente o amor a questão central pela qual Paulo vai declarar que nós podemos ter uma esperança tão firme, em que se lastreará a nossa esperança. A nossa esperança se baseia, se lastreia, está fundamentada no amor de Deus. É o amor, e aí não apenas o amor, entendendo ele etéreamente solto no espaço, mas uma experiência do amor de Deus, que nos dá segurança e esperança da vida eterna. Quantas vezes nós somos decepcionados em amar ou no amor? Muitas pessoas nos decepcionam, não é verdade? Namorados, quantas pessoas passam por crises, porque passam anos namorando, tendo um relacionamento, visando um casamento, e de repente há uma ruptura. E às vezes essas marcas de 7, 8, 10 anos de relacionamento ficam por muito tempo, até que alguém se restabeleça e possa voltar a amar novamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que você ame alguém, você chega a se casar com essa pessoa, em algum momento você vai se decepcionar com o amor dessa pessoa. Porque o amor de ninguém é perfeito. Existe alguma coisa mais gostosa do que o amor de um pai, de uma mãe? É muito bom, né? Mas também não é perfeito. Certo? Se nós julgarmos cruamente, nenhum amor é perfeito. Todo amor, em alguma medida, em alguma circunstância, nos decepciona. Há filhos que decepcionam pais? Sim. Há pais que decepcionam filhos? Sim. Há esposos que decepcionam esposas e vice-versa? Sim. Ainda que não seja numa medida grave, porque pode haver alguma medida de decepção grave, né? Mas há decepções que não são tão graves e não deixam de ser decepções, certo? Ainda que nós continuemos casados e busquemos um ajustamento para crescer no relacionamento. Mas sabe de uma coisa? Existe um amor que nunca nos decepcionará. É disso que fala o apóstolo Paulo aqui. Quando o apóstolo Paulo começa a dizer aqui no verso 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Ele está dizendo então que essa esperança está arraigada, enraizada neste amor, e por isso, na verdade, o que não nos decepciona e nunca nos decepcionará é o amor de Deus. E é isso que eu quero falar a você nessa noite, sobre um amor que nunca nos decepcionará. Para falar desse amor que nunca nos decepcionará, eu sintetizei, eu coloquei num bloco aqui, numa sentença, tudo que está descrito nesse texto, para facilitar a nossa compreensão, e eu vou fazer o desdobramento, o desempacotamento dessa sentença, tá bom? Então, ouça bem. O amor de Deus nunca nos decepcionará, porque nós já o experimentamos pelo Espírito Santo. É este o assunto aqui. É disso que Paulo está falando. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E ele continua desenvolvendo esse texto. Qual é o assunto central? O amor de Deus nunca nos decepcionará, porque nós já o experimentamos. Experiência pelo Espírito Santo. Certo? Vou tentar descompactar. Grava essa sentença, memorizou? Memorizou? O amor de Deus nunca nos decepcionará, porque nós já o experimentamos pelo Espírito Santo. Se você memorizou, vamos tentar descompactar isso aqui agora. Antes de tudo, queridos, o texto começa, ou melhor, essa sentença, ela tem uma das palavras centrais dessa sentença, é experiência. A experimentação. O apóstolo Paulo não está falando aqui do amor de Deus, eu diria, teoricamente. Paulo não sentou-se numa mezanino, numa escrivaninha, e ficou tecendo, redigindo pelo seu pensar, argumentos que nos levassem a confiar que de fato nós não nos decepcionaremos. Não é disso que ele está falando. Paulo está falando de experimentar, de experiência. O que nos permite assegurarmos da nossa esperança eterna?
a experiência, uma vivência, o amor de Deus traspassando a nossa existência. Não um ouvir falar, não apenas um achar, ou um pensar, e não apenas um sentir. Experiência é mais que pensar, experiência é mais que ouvir falar, experiência é mais que sentir. Paulo fala desta experiência do amor de Deus que envolve todo o nosso ser. E aqui, obviamente, falando de todo o nosso ser, envolve a nossa razão, sim. Existe uma experimentação do amor de Deus que passa pela nossa razão, veremos isso aqui, e envolve também as nossas emoções, o nosso coração, a nossa alma. Esta experiência que envolve todo o nosso ser é uma experiência que nos alcança por completo. De um modo que, se nós tivermos apenas a razão convencida, mas não tivermos um derramamento do Espírito na alma, nós ainda não experimentamos. Ou se nós tivermos um sentimento do amor de Deus, sentimos, mas nós não compreendermos o amor de Deus, nós também ainda não o experimentamos. A experiência de que trata Paulo, ela fala dessa inteireza do nosso ser de um modo completo, perfeito, íntegro. E aqui nós temos, você pode observar comigo, especialmente aqui o verso de número 5, o apóstolo Paulo fala de quê? De Deus derramando o seu amor em nossos corações. Deus derramou, o verbo está no passado. E aqui uma coisa importante, embora eu estou tentando evitar falar de grego, mas às vezes a gente tem que falar de grego, né? Embora na língua grega, a ideia desse acontecimento no passado, é um acontecimento no passado que continua repercutindo sobre o presente, que ainda está acontecendo aqui, ou seja, Deus derramou e há ainda uma experimentação disso. Mas ele está falando que Deus derramou em nossos corações. E por ele usar essa linguagem, derramar, uma linguagem sensitiva, a ideia aqui é de uma experiência dos sentimentos. Mas também Paulo nos diz no verso 8 que Deus nos demonstra. Deus não apenas derrama o seu amor, mas Deus o demonstra. Esse demonstrar está falando de Deus fazer algo de um modo a nos provar, de nos convencer, de fazer com que a nossa razão alcance. Entende isso? Então Paulo está falando aqui que os irmãos em Roma, ele e a igreja de Roma, ele usa aqui a linguagem de um modo a incluir os irmãos, nós. Ele está dizendo que eu e vocês, irmãos, nós temos uma experiência do amor de Deus. Uma experiência porque nos foi demonstrado por Deus o seu amor, e uma experiência porque nós sentimos esse amor derramado em nosso coração. Estão comigo? Aquele que é cristão, que pode se assegurar da vida eterna, da esperança, da glória de Deus, é aquele que experimentou. Experimentou o quê? Em primeiro lugar, experimentou essa demonstração de Deus. Olhe bem, Paulo nos diz aqui no verso de número 8, ele diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, : Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Observe aqui, Paulo diz que Deus demonstra no presente, aqui, agora, mas ele usa um acontecimento passado para falar dessa demonstração. Cristo morreu por nós, lá no passado, quando ainda éramos pecadores. Então, observe bem. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: existe um compreender Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário, que não é apenas um entender histórico daquele acontecimento lá, mas é um demonstrar aqui, um provar agora. Existe um momento em que o Espírito Santo de Deus, ele vem a nós e aqui nós experimentamos Deus nos provando o que Cristo fez por amor a nós. A nossa razão compreende. Esta palavra utilizada por Paulo fala de demonstrar para provar e fornecer evidências.
É como um promotor querendo trazer seu argumento à luz com diversas provas incontestáveis, inapagáveis, provas robustas e firmes de que aquilo que ele está perseguindo é a verdade. É isso que essa palavra demonstrar quer dizer. Quer dizer que Deus está trazendo a nós uma compreensão de Cristo, de tal modo que aqui nós somos convencidos claramente do amor de Cristo, pelo que Ele fez na cruz. A nossa mente entende. Não foi pelo mundo todo, não foi de uma forma indireta, foi de uma forma direta por mim. Eu compreendo, eu experimento, eu vejo Cristo glorioso, exaltado, crucificado. E a minha razão é engajada, eu sou convencido de todas as formas. Isso se torna a luz mais robusta da minha vida, a pedra angular da minha existência. Não há verdade maior que isso. Por quê? Porque Deus demonstra, Deus faz isto, Deus nos permite ver. Nós somos convencidos poderosamente por Deus, extraordinariamente. A nossa mente brilha com a luz do sol do meio-dia. A nossa razão é engajada, nosso entendimento é clarificado. A história de Cristo não ficou no passado há 2000 anos atrás. Deus demonstra agora. O cristão é alguém que teve uma experiência de compreender a morte de Cristo por si, para si, em seu lugar. Eu me lembro de minha experiência, achegando-me a Deus, o Senhor me trazendo para si. Eu já tinha lido os evangelhos diversas vezes, dezenas de vezes, dos 12 aos 15 anos de idade. Já tinha meditado na Escritura muitas vezes, já tinha entendido que Jesus tinha morrido pelos pecadores. Mas teve um dia em que o evangelho foi pregado, e foi como se o Espírito Santo tomasse nas minhas mãos e me fizesse andar naquelas ruas seguindo Cristo crucificado. E o Espírito Santo dissesse para mim: olha, você é um pecador, mas Ele está fazendo isso por você agora. Foi como se o Espírito Santo me houvesse levado aos pés de Jesus crucificado, e eu pudesse receber sobre mim, quando Ele foi traspassado, a água e o sangue, e eu entendi que foi por mim. Deus me demonstrou há 23 anos atrás. Cristo me ama pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Entende isso? É preciso que o nosso entendimento compreenda o Evangelho. A fé é mais que a compreensão, mas não é menos que a compreensão. E a compreensão é uma compreensão não apenas do fato histórico, mas uma compreensão aqui e agora, quando o Espírito vem e nos revela o que Cristo fez por amor a nós. E eu entendo que foi por mim. Essa experiência então envolve a razão, o compreender, a nossa mente, que se abre numa epifania. Que nome difícil, né? Uma poderosa revelação que transforma a nossa vida. Isso é epifania. É quando você descobre uma coisa que fala: caramba, que coisa extraordinária. Isso muda a minha vida. O Espírito vem e nos revela, o nosso entendimento se abre. Nós que antes não víamos, vemos. Nós que antes não enxergávamos, contemplamos o que Cristo fez por nós, por amor. Mas também essa experiência envolve os nossos corações, nossos sentimentos. É por isso que Paulo usa a linguagem do capítulo 5, no verso 5, dizendo: e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado, onde? Em nossos corações. Sim, embora na mentalidade judaica, que é a mentalidade de Paulo, o coração não seja apenas a sede das emoções, mas também da razão, nesse caso específico, ele usa a palavra coração como a sede do sentimento, das emoções, porque ele usa uma imagem sensitiva. Que imagem que ele usa? Ele não diz que Deus nos convenceu do seu amor, uma imagem racional. Ele usa uma imagem sensitiva, ele diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações.
Ele não diz que foi derramado na nossa pele, no nosso corpo, mas é como se fosse. Contudo, é no homem interior, é no coração. Imagine você entrando debaixo de uma cachoeira com uma água gostosa de sentir na pele. E você sente aquelas águas sendo derramadas sobre você. Você sente, você está ali. Embora alguém possa olhar para você e dizer, não, não existe uma cachoeira. Caramba, você sentiu. Você sentiu, você estava lá. Você sentiu a sua pele dar testemunho disso, seu corpo, suas vísceras dão testemunho disso. Você sentiu. É disso que Paulo está falando. Existe uma experimentação também no homem interior, as nossas emoções. Não é que nós entendemos que Deus nos ama, nós sentimos isso. Essa linguagem de Paulo fala metaforicamente do sentir no coração, fala das emoções. Existe um momento quando o Espírito de Deus, ele vem e derrama sobre nós. E nós sentimos que Deus nos ama de um modo perfeito, completo, pessoal. Somos nós que somos amados. Eu, Carlos Eduardo, um dia me senti poderosamente amado por Deus. Como se aquelas águas derramassem-se sobre mim e eu pudesse sentir de modo poderoso essa verdade. Ontem eu estava distraidamente fazendo uma coisa lá, brincando. Minha esposa chegou sobre mim e me deu um abraço. Sabe aquele abraço gostoso? Que segura assim, não foi muito tempo, 2, 3 segundos. Mas você sente. Você sente. Eu digo muitas vezes para minha filha, filha, eu te amo. E aí eu pego ela, dou um cheiro no cangote, aperto, beijo, mordisco. Ela sente. Ela entende porque eu digo, mas ela também sente porque eu a toco, a beijo, a abraço. É disso que Paulo está falando. Aquele que nasceu de novo em Deus, ele tem uma experiência do amor de Deus derramado. Nós éramos tais quais terra seca, árida, infértil, desejosos de um amor perfeito. E de repente, o Espírito de Deus nos mostra a cruz. E nós entendemos, caramba, foi por mim. E ao mesmo tempo o Espírito de Deus derrama esse amor de Deus em nossos corações. Nós o experimentamos. É como se Deus viesse e nos desse um abraço e dissesse, filho, foi por você. Eu te amo. Como nós poderíamos ser decepcionados depois de experimentarmos isto? Experimentarmos o engajamento da nossa mente, quando Deus vem e nos revela o que Ele fez por amor a nós. Como nós poderíamos ser decepcionados quando nós sentimos o amor de Deus por nós, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Nós entendemos e sentimos o amor de Deus através do Evangelho de Cristo, pelo seu Santo Espírito. E a segunda palavra, o segundo termo que eu quero me desdobrar desta breve sentença que eu quis sintetizar aqui esse tema, o amor de Deus nunca nos decepcionará, porque nós já o experimentamos, entendemos essa experiência agora, pelo Espírito Santo. A segunda palavra que eu quero tentar desdobrar aqui é esta expressão de que nos diz que essa experiência que nós tivemos foi pelo Espírito Santo. O verso 5 diz, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O verso de número 8 nos diz que Deus demonstra seu amor por nós. Esse demonstrar do amor de Deus por nós, que Deus o faz, nós sabemos que ele é feito pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse que quem convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Na Trindade existe o que nós chamamos de
a economia divina, ou como Deus próprio se configura em suas pessoas para desenvolver determinados papéis. No plano da nossa salvação, Deus Pai é quem cede, é quem entrega, é quem envia o Filho. No plano da salvação, é o Filho quem morre em nosso lugar uma morte vicária. E no plano da salvação, é o Espírito Santo quem vem e realiza essa obra de salvação pessoalmente em nós. É Ele quem opera, Ele é o agente dessa experiência. Essa experiência que nós acabamos de falar, que é tanto uma experiência de compreender, quanto uma experiência de sentir, quem opera isso é o Espírito Santo de Deus. Na economia divina, disse-nos o Senhor Jesus, a partir do capítulo 16 do Evangelho de João, que o Espírito Santo, ao Espírito Santo foi designado o vir a este mundo para revelar a luz àqueles que serão salvos. E observe bem, o Espírito não é dado ao mundo. O mundo não o pode receber, mas a todos quantos Deus salvará, o Espírito vai operar esta revelação para que nós experimentemos esta obra de Deus em nós. A palavra de Deus nos diz que a ação do Espírito é iluminar para nós compreendermos o Evangelho. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus fez algo referente à compreensão da nossa salvação, esta pessoa de Deus que faz isso é o Espírito Santo de Deus. Observe o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Esse texto é lindo. Ele mostra como o próprio Deus, de um modo sobrenatural, nos permite vermos Cristo. Esse texto diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. A palavra de Deus nos diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ou haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse texto é lindo. Esse texto diz, de um mesmo modo como Deus disse, haja luz, e houve luz. Um dia Ele disse sobre mim e sobre você, o Espírito Santo de Deus disse, haja luz. Para que o Espírito Santo de Deus disse, haja luz sobre mim e sobre você? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Do que Paulo está falando? Paulo está dizendo que tem um momento que nós olhamos para Cristo, a face de Cristo, e de repente o Espírito Santo diz sobre nós, haja luz, e nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, vemos a glória da justiça de Deus, vemos a glória do amor de Deus, naquilo que Cristo Jesus fez por nós para nos salvar. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse em 16:8 de João, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos abre o entendimento. É Ele que permite que o homem cego possa ver. É Ele que nos dá luz. Mas Ele não apenas nos dá luz. O texto que nós lemos no verso 5 diz que a ação do Espírito é derramar o amor de Deus em nossos corações, para que nós tenhamos um relance desse amor, nós lemos. Ou seja, é Ele quem propicia que nós, que talvez nunca tenhamos experimentado o amor verdadeiro, que nós que talvez nunca tenhamos experimentado um amor legítimo, duradouro, Ele permite que nós experimentemos o amor de Deus. Isso é glorioso, sabe por quê, queridos? Há muitas pessoas que realmente nunca foram amadas. Nunca tiveram o amor de um pai, nunca tiveram o amor de uma mãe, ou de um esposo, ou de uma esposa, que realmente lhes quisesse bem. Mas sabe de uma coisa?
Diferente do que ensina a psicologia, que nos diz que só pode dar amor quem recebe amor, em alguma medida isso é verdadeiro. Existe uma operação do Espírito Santo de Deus que nos comunica o amor mais poderoso de todos. De todos. E por isso o cristão experimenta o amor de Deus. O amor que vem derramado. E como é que a gente pode receber isso? Já que ninguém nos amou. Como é que a gente pode experimentar um amor assim, já que ninguém nos amou inteira e integralmente? Ou mesmo que você tenha sido amado por seu pai, por sua mãe, por sua família, tenha sido muito querido, não se engane, isso não é o amor de Deus. Pode até ser um reflexo do amor de Deus através daquilo que seus pais o fazem. Mas você também precisa experimentar o amor de Deus. E quem nos permite experimentar isso? Deus. Deus o Espírito. De uma forma milagrosa. Assim como Deus disse, haja luz. E houve luz. Do mesmo modo, o Espírito nos permite que haja luz sobre o nosso entendimento, para que vejamos Cristo. E tenhamos o amor de Deus derramado em nós. O operador dessa obra gloriosa em nós é o Espírito Santo. Aqueles que conhecem a Cristo. O tem! Nós vemos aqui no verso de número 5, que o Espírito Santo realiza isso, que Ele, o Deus Pai, nos concedeu o Espírito Santo. Que coisa gloriosa, queridos, é experimentarmos o Espírito Santo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Diferente do que nós vemos, inclusive em muitas práticas de igrejas, especialmente pentecostais, o Espírito Santo, queridos, Ele canaliza, Ele nos dirige a Cristo. E é no Evangelho que nós vemos e experimentamos a glória e o poder do Espírito. Porque o Senhor Jesus vai dizer que o Espírito não se glorificaria a si mesmo, mas Ele o glorificaria. E o trabalho do Espírito é fazer com que os homens entendam a obra de Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas dizendo que sentem, mas não entendem. A obra do Espírito não é essa, a obra do Espírito é revelar e derramar. O Espírito é o Espírito de Cristo. E Ele sempre atuará na direção de dirigir os holofotes a Cristo, porque aprouve a Deus que Cristo fosse exaltado sobre tudo, e ao nome de Cristo todo joelho se dobrasse, toda língua confessasse que Cristo é o Senhor. A obra do Espírito é dirigir-nos a Cristo, em entendimento e em compreensão do seu amor, em experimentação do seu amor, pelo Espírito de Deus. E essa experimentação do Espírito de Deus é tal qual algo que nós ouvimos falar e nós dizemos, será que existe, será que não existe? Mas depois que nós experimentamos, nós dizemos, realmente, isto existe. Não há algumas coisas assim na nossa vida? Que a gente fica se perguntando, especialmente na adolescência, né, quando nós ainda somos marinheiros de primeira viagem, será que entrar no barco faz enjoar mesmo? Só entrando para saber, não é verdade? Só experimentando o Espírito de Deus para termos essas convicções de experiência na nossa alma. Meu querido, minha querida, se você ainda não se entendeu como um objeto pessoal daquilo que Cristo fez na cruz, por amor a você, se você não sentiu o amor de Deus derramado no seu coração, eu temo que você não possa ter realmente esperança e confiança de que estará para sempre com o seu Senhor. Nicodemos vai olhar para Jesus e dizer, como é que pode um negócio desse? Que coisa é essa que você está falando? Essa experiência de nascer de novo? Como é que isso se dá? E Jesus vai dizer, quem faz isso é o Espírito. Ele faz como Ele quer, do modo que Ele quer. Ele sopra onde Ele quer. Então, se porventura você ainda pode descrever-se como alguém que não teve essa experiência, ore a Deus. Peça que o Espírito faça isso em você. Eu me lembro que, ainda não tendo compreensão clara de todas essas coisas exatamente como são, a minha oração ali, quando eu estava lendo a Bíblia, era mais ou menos nesses termos, mas era mais ou menos nesse sentido, mas nesses termos aqui. Senhor, não me deixe morrer sem salvação.
Porque eu tinha uma convicção. Eu ainda não havia experimentado salvação. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos, caramba, cara, eu não tinha experimentado ainda. Esse rio de águas vivas que eu já tinha lido, que fala na Bíblia, puxa, eu não tinha experimentado. Um selo do Espírito Santo sobre mim, testificando que eu era filho de Deus, eu não tinha experimentado. E a minha oração era, Senhor, não me deixa morrer sem salvação. Mas deixa eu ajustar aqui para ficar um pouco mais, eu diria, hermética, mais perfeita essa oração que você possa fazer. Diga ao Senhor, Senhor, me dá a experiência de ver Cristo crucificado por mim. Senhor, me dá a experiência de ter o teu amor derramado em mim. E quem sabe, através dessas palavras aqui, você possa estar tendo essa experiência agora, porque Deus faz exatamente isso, pela palavra e pelo Espírito. É o Espírito de Deus que faz isso. E os nossos olhos se abrem, e o nosso coração se aquece, e nós vemos Cristo, e nós sabemos que nos asseguramos em seu amor. Ainda uma outra palavra, uma pequena palavra, que quero declinar aqui, a última palavra deste bloco, na qual eu quero me deter mais extensivamente. Eu disse nessa minha declaração, nessa minha sentença, que o amor de Deus nunca nos decepcionará, porque nós já o experimentamos pelo Espírito Santo. Este nós aqui é muito importante. Assim como eu estou dizendo a você, que presumo ser a igreja de Deus, ou que possa vir a se tornar a igreja de Deus, Paulo está se dirigindo aqui aos irmãos em Roma, falando do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Aqueles que estão em Cristo, que realmente nasceram de novo, a igreja de Deus, seu povo, já experimentou o amor de Deus, tendo uma revelação dessa compreensão de que Deus o ama pessoalmente e sentindo esse derramamento do amor de Deus em seu coração em alguma medida. Nós vemos isso do modo como Paulo usa as suas sentenças. Ele diz que Deus derramou em nossos corações, que Deus revelou a nós o amor de Deus em Cristo Jesus, pelo que Cristo fez na cruz. Por isso, isso nos leva a entendermos que, sim, aqueles que estão em Cristo fazem parte, comungam, participam de uma mesma experiência. Sermos igreja é termos todos nós experimentados a mesma experiência. Isso nos traz ligamento, unidade, união, porque nós vivenciamos o mesmo. Assim como há pessoas, por exemplo, que se ligam por experiências traumáticas, há grupos de pessoas que às vezes perderam os filhos e começam a reunir-se para conversarem sobre isso. Há grupos de pessoas que são dependentes químicos ou de álcool e que começam a reunir-se para conversar sobre isso, e isso as liga, elas têm algo em comum. O que nos liga como igreja? Isaac, o amor de Deus foi derramado em meu coração. Eu vi Cristo. Você viu Cristo? O amor de Deus foi derramado em seu coração? Isso nos liga. Entende, irmãos? Isso nos liga. Isso nos torna povo de Deus. Quem são aqueles que participaram do amor de Deus? A igreja. E se alguém experimentou disso, deve tornar-se parte do corpo de Cristo. Afinal de contas, diz-nos o texto de Efésios, capítulo 5, verso 23, que Cristo morreu pela sua igreja. E essa demonstração do amor de Deus a nós, queridos, isso nos impacta de um modo extraordinário. Isso muda tudo, completamente, absolutamente. Não há nada que fique no lugar na nossa casa velha. Ela é demolida, tijolo a tijolo, centímetro a centímetro, até que não sobre nada. Os fundamentos são revolvidos, trazidos à tona e lançados fora, para que todas as coisas comecem a ser feitas novas. Essa experimentação do amor de Deus nos muda profundamente. Há pessoas que, em alguma medida,
sentiram alguma coisa, mas não compreenderam. Há pessoas que compreenderam alguma coisa, mas não sentiram. E por isso, ainda não tiveram uma experiência de novo nascimento. E por isso que muitas vezes a resposta a Cristo é tão pobre. Por isso que muitas vezes a resposta a Cristo é tão mesquinha. É tão limitada em seus afetos. É tão limitada em seus compromissos. É tão limitada em sua entrega. Porque ela ainda não experimentou, meus irmãos. Faltou experimentar. Faltou conhecer e sentir derramado na alma aquilo que Cristo fez. Olhe o que Cristo fez. Voltemos a estes versos. O apóstolo Paulo vai dizer, verso 10, se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Nós éramos inimigos, estávamos com o nosso punho cerrado em direção a Deus, e Ele veio em nossa direção com braços abertos, com vestes esvoaçantes, com entrega de morte na cruz. Ah, meus amados, como isso nos constrange a uma entrega, a uma rendição, a uma deposição de todas as nossas posições, a um dobrar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou todo seu, não há reservas em mim. É o que o apóstolo Paulo nos diz, dessa resposta que damos em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Olha o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. O texto sagrado nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, já que ele está falando de todos nós, sua igreja, logo todos, sua igreja, morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha a resposta que Paulo diz que nós damos quando nós compreendemos o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange, queridos. É uma entrega tão total, tão perfeita, tão sem reservas, de um amor tão profundo, augusto, sublime, excelso. E não há adjetivos para classificar o amor de Deus. É um amor tão perfeito que ele nos constrange. Nós dizemos: sim, Senhor, eu sou teu agora. E agora eu vivo não mais para mim, mas para ti, já que Cristo morreu por mim. Me deixa, por favor, viver para Cristo. Deixa, Senhor, permita. Eu sei que a minha vida é pequena, limitada, eu sou um pecador, eu tenho tão pouco para oferecer, mas deixa eu entregar tudo, Senhor. Por favor, me deixa entregar tudo, por causa desse amor que o Senhor tem por mim. Entende, amado? Nós, a igreja, o povo de Deus, nós que nascemos em Cristo, entregamos, respondemos aquilo que Cristo fez por nós com tudo, com tudo. E se ainda há reservas na sua entrega, meu irmão, minha irmã, peça a Deus: Senhor, me revela, me dá experiência pelo Espírito de olhar para a cruz e ver Cristo crucificado por mim. Derrama, Senhor, este amor em meu coração, porque eu preciso nascer de novo da água e do Espírito para compreender essa poderosa ação de Deus em favor de mim, pelo seu amor. Eu sei que também, claramente, pode ser que, mesmo já tendo experimentado este novo nascimento, existe uma dimensão da nossa vida cristã na qual nós nunca experimentaremos de modo completo e absoluto esse amor de Deus. E eu sei também que, em alguma medida, essa nossa entrega na vida cristã, ainda que você já tenha nascido de novo,
ela depende de nós continuarmos compreendendo este amor e respondendo a este amor mais larga e mais liberalmente. Por quê? Porque o amor de Deus é de tal medida que, sim, ainda que você já o tenha compreendido, você ainda não compreendeu tudo. Ainda que você já tenha sentido, você não sentiu tudo. E uma coisa gloriosa que eu vejo na jornada da vida cristã, já estou nessa jornada há 23 anos, é que cada vez que eu compreendo mais o Evangelho, mais o Espírito Santo de Deus derrama sobre mim o seu amor, e mais eu me sinto constrangido a seguir a Cristo. Por isso você, meu amado irmão, e eu, precisamos recorrente e frequentemente experimentar este amor de Deus derramado em nossos corações e compreender este amor de Deus crescente, frutífera e prodigiosamente. Não se acomode, meu irmão. Há muitas dimensões do amor de Deus que você ainda precisa experimentar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 19. O assunto de Paulo aqui é que ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, eu estou orando por vocês. E eu estou orando por vocês, sabe para quê? Para que vocês possam ser fortalecidos em seu homem interior, no interior de vocês, pelo Espírito Santo de Deus. De uma forma tal que Cristo habite pela fé no coração de vocês e vocês estejam enraizados e alicerçados em amor, a fim de que vocês possam entender com todos os santos qual é a largura, a profundidade e o comprimento e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Certo, querido? Você ainda tem de conhecer mais do amor de Deus. Você ainda tem de receber mais do amor de Deus derramado no seu coração. Deus faz isso pela revelação do Evangelho de Cristo. Como eu experimento isso? Pela Escritura, pela palavra revelada, pelo que Deus diz de si, através da operação do Espírito Santo de Deus, que quanto mais nós compreendemos do Evangelho, mais nós nos sentimos constrangidos pelo amor de Deus. E assim, obviamente, mais nós responderemos a Deus em amor e em entrega. Amém, queridos? Portanto, sim, Paulo traz a lume aqui, Paulo traz a luz, o amor de Deus derramado em nossos corações e compreendido pela nossa mente, que nos permitiu termos uma firme segurança. O amor de Deus nunca nos decepcionará, amados. Nunca. Ora, se Deus fez o mais difícil, é o que Paulo está dizendo, que foi quando nós éramos inimigos, entregar seu filho para morrer por nós, meus irmãos, nós éramos inimigos, éramos fracos, éramos iníquos, ímpios, e Deus nessa condição nos amou, e aí nós experimentamos o seu amor. É claro que agora, numa obediência a Deus, mesmo que imperfeita, num desejo de seguir a Cristo, mesmo que vacilante, nessa jornada de ir para o céu, ainda que com 3 passos para frente, 1 para trás, é claro que Ele nos assegurará, é disso que Paulo está falando. É claro que a nossa esperança não nos decepcionará, meus irmãos. O amor de Cristo nos dá segurança eterna. Não é baseado no que você fez ou no que você fará. Os nossos olhos estão naquilo que Cristo fez e que é perfeito, pleno, perpétuo. Por isso, o amor de Deus nunca vai decepcionar você. E você sabe disso, porque você já o experimentou. Você entendeu e você sentiu o amor de Deus derramado no seu coração. Amém? Deus nunca nos decepcionará. Por isso estamos tão seguros. Portanto, se você ainda não experimentou isso, meu querido, minha querida, rogue a Deus. Nicodemos não podia fazer outra coisa senão pedir a Deus. A salvação
é alcançada quando nós clamamos a Deus, suplicamos a Deus. E a palavra de Deus nos diz que a todo quanto pedir lhe será dado. Se o que você tem de Cristo é apenas uma imagem histórica, talvez ainda em preto e branco, imaginando um homem crucificado, você ainda não teve a revelação de Cristo, que morreu por você. Se o que você sente do amor de Deus talvez seja apenas uma imaginação decorrente do amor de seus pais, meu querido, você precisa sentir o amor de Deus. É algo poderoso, extraordinário, e vem pela revelação do Evangelho. Portanto, se você não experimentou isso ainda, peça, bata, busque, ore, e o Senhor o fará. Quero ainda dizer, portanto, diante disso que vimos, depois de termos experimentado o amor de Deus, meus queridos, deixe esse amor constranger a sua alma. O que falta de você ser entregue a Cristo agora? Quais limites você tem posto nesse amor? É interessante que Paulo diz mais ou menos nesses termos, só que dirigindo-se à igreja de Corinto, na sua segunda epístola. Ele diz assim: caramba, pessoal, eu amo tanto vocês, mas vocês são tão limitados comigo. Não façam isso. Dilatem o amor de vocês para comigo. Eu já não provei que amo vocês. Olha o que eu fiz por vocês. Olha com que entrega eu estive no meio de vocês. E por que vocês estão tão limitados comigo? Eu quero advogar no seguinte modo aqui, essas são palavras de Paulo dirigidas a Corinto, mas à luz do texto que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, meus irmãos, eu quero dizer, se deixa ser constrangido pelo amor de Deus. O que falta você entregar? O que você tem retido da sua vida ainda? Meu irmão, deixa o amor de Deus te constranger. E eu quero dizer mais ainda, prossiga na compreensão desse amor. Meus queridos, eu tenho experimentado esse amor derramado copiosamente, abundantemente. E eu quero saber de uma coisa? Eu quero mais. Moisés, depois de ter visto a Deus, visto seus feitos, sua glória, ele diz: Deus, eu quero ver sua face. E o que Paulo está escrevendo aos Efésios no capítulo 3, a partir do verso 14, é: meus irmãos, eu rogo a Deus por vocês, para que vocês cresçam nisso, porque aqui não há medidas, isso é largo demais, profundo demais, alto demais, e ainda que vocês tenham vivenciado, compreendido e experimentado, ainda não é tudo. E o crescer na fé é crescer nessa compreensão do Evangelho, e permitir que essa compreensão se derrame sobre os nossos corações. Não fique limitado, meu irmão. Cresça em Cristo. E por fim, se você não teve o amor de um pai, de uma mãe, de um esposo, de um filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o amor de Deus, que é a origem, que é na verdade o único amor que realmente nós precisamos. Não se sinta aflito, constrangido, limitado, porque você tem o amor de Deus derramado no seu coração, querido, e isso é tudo. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé. Nessa oração, eu gostaria que você respondesse a estes chamamentos que fiz ao final. Se você quer glorificar a Deus por ter visto Cristo crucificado e ter sentido o seu amor derramado no seu coração aqui hoje, faça isso. Entregue-se a Cristo. Torne-se um cristão, um membro do corpo de Deus. Se você hoje entende que existe algo que você precisa entregar ao Senhor, ore nesse sentido também. Não fique com reservas diante do seu Senhor. Se você entende que precisa experimentar mais, suplique isso a Deus. Diga: Deus, eu preciso ver mais a glória de Deus na face de Cristo, pela revelação do Espírito, para que eu possa crescer nessa entrega a Ti. Ore nesse sentido, nessa noite. Eu quero orar com você. Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, porque nós não ouvimos falar. Isso não foi algo que apenas fez sentido à nossa razão, e nem foi apenas um sentimento vago e sem significado. Não, Senhor.
o teu